Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aulinha sobre como dissertar, sobre dissertação, é uma aula de produção de texto, e essa dissertação, ela vem complementar o que nós vimos sobre artigo de opinião, porque o texto dissertativo, que é o texto que é exigido no Enem, ele é muito parecido com o texto artigo de opinião, que era o que nós estávamos trabalhando antes. Como fazer um bom texto dissertativo argumentativo? As principais ferramentas para elaborar um bom texto dissertativo argumentativo é domínio da escrita formal, uso de palavras que nomeiam ideias e conceitos, ausência de temporalidade, encadeamento de ideias e presença de marcadores argumentativos. Então, aqui são algumas das ferramentas que você tem que saber, utilizar para produzir esse texto. O objetivo do texto argumentativo dissertativo é convencer o receptor das ideias apresentadas pelo autor. Assim, o primeiro passo é buscar conhecimento sobre o tema. Como que você busca conhecimento sobre o tema? Lendo, assistindo, observando, ouvindo, tá? A partir dessa forma, você vai estar buscando conhecimento sobre o tema do texto. Também é preciso ter em mente que argumentar não é informar, mas convencer o leitor por meio de argumentos convincentes, baseados em fatos. O texto dissertativo argumentativo discorre sobre ideias. Então, isso aqui é muito importante. Nesse texto, você vai expor sua opinião, você vai tentar convencer o leitor de que aquela sua opinião, às vezes não é a mesma dele, mas a sua está bem embasada. Aqui nós temos aqui a ordem, da importância da construção de um bom texto, dissertativo. O que você tem que ter? Domínio da gramática, conhecimento sobre o tema, compreensão de ideias sobre o tema, exposição das ideias, capacidade de sintetizar, o que é essa capacidade de sintetizar? Nada mais é do que você saber colocar no papel tudo que você sabe sobre o tema, mas sempre assim, focando no seu posicionamento. Porque às vezes você lê sobre o tema, você lê um autor que ele é contra, que ele não é favorável aos seus argumentos, ou você lê um que é favorável. Então você tem que aprender sintetizar essas ideias, para chegar no seu posicionamento pessoal e assim desenvolver a argumentação. Porque o texto dissertativo ele é extremamente argumentativo. Para um trabalho escolar, por exemplo, quando vocês vão se informar sobre o assunto, o que vocês buscam? Livros, jornais, revista, internet, filmes, documentários. Principalmente a internet, Eu percebo que os alunos, eles vão muito pela internet, Vão no Google ou em outros sites aí, se informar sobre o assunto. Mas nós temos essas outras fontes aí também, tá? Se o levantamento sobre o tema ficar limitado à internet, o que é aconselhável? Que vocês procurem sites oficiais, fontes oficiais, que sejam seguras, confiáveis, tá? E além da leitura sobre as pesquisas que tratem do tema, é bom também você assistir documentários, filmes, tudo relacionado ao tema, que vai ampliar os seus argumentos, vai melhorar a sua forma de colocar o seu ponto de vista. É interessante também você elaborar um roteiro antes de produzir. Alguns fazem esquemas, outros preferem mesmo só colocar os tópicos do que você quer colocar no seu texto, para depois em si você preparar seu texto. E outra coisa que você tem que ficar sempre atento é a estrutura do texto, porque o texto dissertativo ele tem uma estrutura fixa, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a mesma estrutura que vocês usam lá no artigo de opinião. O que vai mudar é que no artigo de opinião aceita-se a primeira pessoa, enquanto na dissertação não é aceita, é só a terceira pessoa. Então, aqui eu coloquei um pouco da introdução, que nós já falamos nas videoaulas sobre artigo de opinião, sobre só introdução, sobre desenvolvimento, sobre conclusão, mas aqui é só para a gente pincelar, tá? Na introdução, o assunto é apresentado, é indicada a situação geral sobre o tema e explicado o porquê da pertinência do mesmo, O porquê que aquele tema é importante. Então, lá na introdução é onde apresenta isso. O desenvolvimento é preciso fazer a revisão de pesquisas sobre o tema,
e são apresentados argumentos a favor e contrários. Nesse ponto, a tese é fundamentada e, para tanto, são usados operadores argumentativos. Eu vou colocar logo à frente aí vários operadores argumentativos que vocês podem usar para deixar de usar sempre mas, porque, que é o que eu vejo que vocês mais usam, tá? Então, aqui, olha, observa bem aí, ó. É preciso fazer a revisão da pesquisa sobre o tema, porque é aqui no desenvolvimento que vai estar o seu ponto de vista em si, a favor ou contra os dois, né? Porque às vezes o tema sugere argumentos favoráveis ou não, tá? Aí aqui nós temos aqui os operadores argumentativos, são palavras que oferecem o encadeamento dos enunciados. Ela tem a função de introduzir vários tipos de enunciados e orienta o receptor para determinadas conclusões sobre o assunto. Então, o que esses operadores argumentativos do texto podem fazer? Eles podem exemplificar o argumento, reforçar o argumento, fazer comparações, graduam o argumento usado para outro argumento, reafirmam, retificam, apresentam estratégia de desenvolver o argumento, pode enumerar, confrontar, exemplificar, indicar causas, efeitos, motivos, consequências. Então, olha como é interessante, gente, esses operadores argumentativos. Quando ele fala aqui, ó, retificam. Então, às vezes, você escreve uma coisa que depois você viu que não era aquilo. Então, você pode usar um operador argumentativo e retificar aquilo ali que você escreveu, né? Encadeamentos de ideias. O encadeamento de ideias ocorre nas relações lógicas existentes entre os segmentos que compõem os enunciados, relacionando-se causa, consequência, oposição. Então, vocês têm que saber escolher esses conectivos de maneira correta, porque senão não vai haver esse encadeamento de ideias que é necessário. Aí nós vemos aí com os conectivos, ó, o uso adequado dos conectivos, que são aquelas conjunções que vocês trabalharam tanto no 8º ano quanto agora lá em orações coordenadas e subordinadas, é de fundamental importância agora para o bom desenvolvimento do texto dissertativo, entendeu? A gramática, ela está dentro dessa produção de texto. É por isso que vocês estudam gramática, para vocês se comunicarem bem oralmente, mas principalmente na escrita, porque existe, na verdade, uma barreira entre a oralidade e entre a escrita no Brasil. As pessoas falam de qualquer jeito, mas sabem que na hora de, por exemplo, produzir um texto para o Enem, ela não pode escrever do jeito que ela fala, porque ela vai ter que primar pela linguagem formal da língua. Então, esses instrumentos que são os conectivos, né, eles vão permitir ao leitor ter noções sobre o tema e, se forem usados de maneira inadequada, pode dar uma ideia contrária. Então, assim, tem que saber qual é o conectivo, qual a circunstância que ele vai indicar lá no contexto. Aí aqui tem um quadro, né, com esses elementos que eu falei, esses operadores argumentativos ou elementos conectivos. Olha aqui, ó. Na introdução, você pode começar seu texto com inicialmente, primeiramente, antes de tudo, desde já. Para continuar, que já entra lá no desenvolvimento, ó, além disso, do mesmo modo, acresce também, ainda por cima, bem como, igualmente, acresce que. Para finalizar o texto, enfim, dessa forma, em suma, nesse sentido, portanto, afinal. Para indicar um tempo, né, uma circunstância de tempo, logo após, ocasionalmente, posteriormente, atualmente, enquanto isso, imediatamente, não raro, concomitantemente, né, que nós quase não usamos no dia a dia, mas vocês podem estar utilizando no sentido de tempo, tá? É a mesma função desses outros aí. Para indicar uma causa, por isso, de fato, em virtude de, assim, naturalmente. Para dar um exemplo, então, por exemplo, isto é, a saber, em outras palavras, ou seja, quer dizer, rigorosamente. Para indicar semelhança, igualmente, segundo, conforme, assim também, de acordo com. Então, eu quero que vocês, por favor, utilizem esses operadores argumentativos no texto de vocês agora, a partir de agora.
Esqueçam, use uma vez o porquê, use uma vez o mas, use uma vez o que, mas vamos utilizar esses outros aqui, vamos expandir esses operadores argumentativos na sua produção de texto. E aí, para finalizar, nós temos a conclusão, que é nessa fase onde o leitor vai conhecer a maneira explícita do pensamento do autor. A conclusão ela deve conter os fatos indicados no texto e apontar uma solução ou proposta de intervenção para os problemas apontados na argumentação. Trabalhamos demais conclusão, né? É o mesmo conceito aí lá do artigo de opinião. O que vai mudar é que aqui é terceira pessoa. Dica: um bom texto dissertativo argumentativo remete a conceitos genéricos, abstrato, e por isso ele exige grande quantidade de substantivos abstratos. É importante lembrar da ausência de temporalidade. Não há progressão de acontecimentos, porque a gente está falando de uma coisa no geral. Tá ok, gente? Um abraço e até a próxima.